Boa noite, Rio Grande. Estamos começando o nosso programa desta quinta-feira, dia 8 de junho. 18 graus a temperatura neste momento aqui no centro da cidade do Rio Grande. Estúdios da TV Mar, Rua General Vitorino, ao lado da Igreja do Salvador, em frente à Praça Tamandaré. Este orgulho da cidade do Rio Grande. Conosco, David Pereira, estamos começando neste feriado. E aí, David, tudo bem? Tudo bem, Ramão? Feriado um abraço. Tranquilo, né? De Corpus Christi. Feriado, pessoal curtindo aí. Ontem, abertura da Fejunca e continua hoje, né? Com grande movimentação durante a tarde agora. Né? Aliás, felizmente, com tudo que acontece no cassino é sucesso, né? É sucesso. Tivemos ontem a abertura, com boa presença de público. Né? Nesse feriado também, o pessoal participando bastante. E até domingo a realização da festa junina do cassino. Uma importante mobilização, a organização da Secretaria do Cassino, a participação dos comerciantes, a participação da comunidade, dos próprios empresários, em especial lá dos pequenos comerciantes do cassino, no auxílio, na ajuda a uma festa que é comunitária, né? Que envolve a população, que envolve os comerciantes e que vem sendo ao longo dos anos aí, dos últimos anos, realizada no camping do cassino, um espaço revitalizado, espaço que recebeu e deu muito certo esse casamento da Fejunca com o camping do cassino por toda a estrutura que aquele espaço oferece. E também neste domingo, né, nós teremos o programação musical, inclusive tem um programa especial lá da Rádio Oceano, né, do Swingando, do Selmo Júnior e todo o pessoal lá, né, que vai dar uma puxada boa lá, pagode, hein? E as pessoas gostam, sem dúvida nenhuma. E aquela velha história do Cassino 4 Estações, o cassino o ano inteiro, né, David? A valorização. O secretário Boca sempre fala isso, né? E já estamos aí no mês 6 e as coisas estão acontecendo, né? Acontecem várias ações e atividades culturais, esportivas também, né? São realizadas no cassino ao longo dos 365 dias do ano, né? Nessa parceria também importante com a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, que trabalha junto para que se movimente o cassino durante as 4 estações. Então, tem sido essa movimentação e essa parceria importante para que o cassino seja frequentado o ano todo, já que a população do cassino é enorme, né, Ramon? Sim. A cada dia aumenta. Conversava há pouco com algumas pessoas. Acho que já temos quase 40 mil, Eu acredito que sim. Quase 40 mil moradores do Balneário. Eu conversava com algumas pessoas. É maior que muitas cidades do É maior do que mais de 200 cidades do Rio Grande do Sul. Aqui. Então, eu conversava com algumas pessoas que trabalham no ramo da corretagem de imóveis e se comentava de que o número de imóveis vendidos na região do cassino é o carro-chefe. Né? É muito grande, comparando com, por exemplo, outras regiões, como o próprio centro da cidade. Né? Então, as pessoas cada vez mais procurando aquilo que o cassino pode oferecer. Né? Não, e as construções, né? Belíssimas casas, residências, né? As pessoas que estão indo morar lá, e são muitas, e aumenta cada vez mais. Assim, a gente não vê mais construção no cassino, né, de casinha, né, que é como antigamente se fazia ali, para o veraneio e tal. Só, né, mudou essa cultura, né? Mudou. Antigamente o cassino era o móvel que não servia para a casa da cidade, sim, se deslocava para a casa do cassino. Olha, vou trocar o sofá está rasgado, vai para o cassino. Exatamente. A TV está velha, né, aquela... Vai para o cassino. Vai para o cassino. Hoje em dia, muitas dessas famílias acabaram, inclusive, migrando para o cassino para morar lá e fazem do cassino o seu local. Não morei no cassino. Eu também não. Tem, né, pessoas que sempre resistiram, né, em morar no cassino, enfim, tal. E depois que foram, meu Deus do céu, né, não sai mais. É uma tranquilidade. Sai mais. E outra coisa, nós sempre tivemos aqui na cidade aquela cultura de o seguinte, que, lógico, para quem não podia e pode, né, ter a sua residência aqui, ou seu apartamento aqui na cidade, morador da cidade, e ter a residência de veraneio no cassino. Ou seja, 2 casas num raio aí de 18, 20 quilômetros. É coisa que o pessoal de fora... não consegue entender, né?
Então, mas como é que é? Exatamente. Tu tem uma casa aqui na cidade, tens uma ali que tu pega o carro em 15 minutos, está ali no cassino. Não, as pessoas, por exemplo, de Porto Alegre, né? Isso. A praia mais próxima lá de Porto Alegre, se não me engano, por aí, é 120 quilômetros. Né? Não tem como tu... Não, se foi o tempo que o cassino era longe, né? Sim, e era mesmo. Parecia ser. Bom, se foi o tempo que Pelotas era uma viagem. Hoje tu chega mais rápido em Pelotas que no cassino. Exatamente. Então, ao longo dos anos, algumas narrativas acabam caindo. Alguns pré-conceitos acabam sendo remodelados. E as pessoas sempre ficavam nessa... Como pagar 2 contas de luz, 2 contas de água, 2 IPTUs, enfim. E detalhe, e as casas fechadas o ano inteiro, até novembro, dezembro, aí se usava as casas de veraneio, dezembro, janeiro e fevereiro. 3 meses no ano. Fecha. Né? E isso era muito comum. Muito. Ainda tem, mas bem em menor escala. Né? Mas... Porque muitas pessoas já adotaram o cassino como local de moradia fixa. Né? E depois a estrutura, né? O cassino tem uma estrutura muito superior a dezenas de balneários por todos os recantos, inclusive de Santa Catarina, né? E algumas... Ali tem tudo no cassino. Hoje nós temos, né, boa gastronomia, rede hoteleira, saúde, tem UPA, né, enfim, tem polícia, tem bombeiros, tem supermercado, tem coisas essenciais. Tem todos os tipos de comércio, uma variedade. Né? Você não precisa sair do cassino para comprar roupa. Exatamente. Você não precisa do cassino sair para nada. Né? E as pessoas que moram no cassino, que moravam aqui na cidade, tenho vários conhecidos, né, e amigos, eles passam muito tempo sem vir na cidade. Sim, porque o cassino hoje já lá no calçadão, nem sabia mais como é que estava. Por quê? Porque não saem de lá. Não saem. O cassino oferece tudo. Daqui a pouco um serviço médico que tu, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, teria que vir ao centro. Sim. O cassino oferece. Dentistas, laboratórios, consultórios médicos, cartórios. Né? Que era daqui a pouco um serviço que só o centro poderia oferecer. Então, o cassino hoje consegue oferecer praticamente toda a estrutura que uma cidade oferece. E os cassineiros, né? Raiz que eles falam, né? Tem que é cassinense, mas fala cassineiro raiz. Né? Eles adoram quando chega o mês de março, por aí, né? Depois diminui o fluxo. Diminui, que aí o cassino fica só para eles. Eles falam isso. Né? Só que agora o cassino... O cassineiro raiz não gosta daquele tumulto da temporada. Aquele dezembro, janeiro, agora o ano inteiro ficar de dono da praia, né? E aí fica complicada a situação. Né? Mas o cassino é um orgulho do rio-grandino, né? Eu acredito que muita gente ainda não more no cassino, não procure o cassino, né? Porque ainda, claro, boa parte dos serviços, né, ainda se tem no centro, naturalmente, né? Então, mas assim, se tu for fazer uma enquete... sim, não. E outra coisa... Com certeza, hoje boa parte da população queria morar no cassino. Importantes, assim, para a gente tratar num feriado mais light, né, David? Você falou num negócio importante. O que se perdeu aqui na cidade... O centro da cidade. Não. Centro histórico. Assim, o que era o centro, né? A movimentação, por exemplo, a partir das 19 horas, 19h30, por aí, você não encontra mais ninguém no centro da cidade. É um deserto. E nós tínhamos, né, ali, por exemplo, na Rua Duque de Caxias, Marechal Floriano, enfim, nós tínhamos ali bares, restaurantes, né? Cafés, enfim, que movimentavam muito. À noite também. Né? Hoje são raros os estabelecimentos. E o centro perdeu essa característica aqui na nossa cidade. Diferente de outras, por exemplo, do Pelotas. Pelotas ainda mantém um centro com algum movimento. Porto Alegre, o centro histórico também fica deserto, né? É uma característica. Mas aqui nós tivemos essa perda. E inclusive a própria desvalorização, que tu falou agora, negócio de imóveis. Isso, não, desvalorizou muito, claro. Ninguém quer morar no centro. Sim, não. As pessoas querem, né? E antes era o contrário. Exatamente. Quero um apartamento na Marechal Floriano. Exatamente. Imagina. Era a região mais valorizada da cidade. Agora... Andradas, ali na Duque. Sinal dos novos tempos, né?
as coisas mudaram muito nesse sentido. Eu acho lamentável, em função assim, né, da tradição e tal, não dizendo que não teria que ter acontecido algumas mudanças, não é isso. Mas foi assim, mas muito... É triste ver o centro assim. Na minha opinião, né? É triste. É sinal dos novos tempos. Né? Nós temos, por exemplo... Tu quer dizer que eu sou um resistente? Né? É isso que tu quer dizer. Verdade. Sinal dos novos tempos. Nós temos o fórum que acabou deixando o centro da cidade, indo para o centro cívico lá no bairro Santa Rosa. Temos o Ministério Público. Né? E outros órgãos que provavelmente nos próximos anos deixarão o centro. A própria Câmara Municipal de Vereadores isso mesmo. Já solicitou um local para que possa desenvolver as suas atividades em função de haver um entendimento de que o prédio que hoje ocupa não atender mais às necessidades. Então... Mas tem alguma coisa, David Pereira e telespectadores, obrigado pela sua audiência. Um abraço a todos que nos ouvem, temos recebido muitas mensagens, tanto eu, o David, como o próprio Batista, né, de retorno, feedback aí de vocês, obrigado. Tem algumas coisas. Dizia o nosso saudoso e querido colega e amigo Paulo Gilberto Correia, né, grande jornalista, advogado, que nos deixou. Paulo Correia sempre dizia que tem algumas coisas que ainda precisam acontecer em volta da pracinha. Ele citava, eu já falo isso seguido, ou seja, a pracinha que ele mencionava era uma linguagem figurativa, né, tal, era para dizer que algumas coisas não deveriam sair do centro, porque dificulta a vida das pessoas. Né? E ele tem razão em algumas coisas. Né? Por exemplo, para mim também claro que é uma questão de opinião, mas eu concordo, por exemplo, a questão da nossa rodoviária. A rodoviária foi deslocada para lá, onde ela está hoje, Junção. Um prédio fantástico, nada contra, beleza, né? Tá? Mas completamente fora, né, de um circuito, vamos dizer assim, até porque, né, a rodoviária estava, agora vai melhorar o movimento lá em função que a integração foi para lá. Foi lá para dentro. Mas até há pouco só tinha uma linha, 2 linhas lá, né? Meu Deus do céu, não fizeram. Chegava lá de noite, dava até medo, né, de chegar de Porto Alegre, por exemplo. Né? A rodoviária, ela, por exemplo, quem é que consome, por exemplo, utiliza a linha Porto Alegre? O movimento também diminuiu muito. Né? As pessoas que moram nesse entorno aqui, do centro da cidade, até, vamos dizer, Domingos de Almeida, Colombo, né? Não tem sentido. E depois, sem nenhum apoio, o negócio estava muito complicado lá. Né? A rodoviária poderia ter ficado onde está, com melhorias, enfim. A gente tinha até uma ideia aqui, lançamos até uma enquete aqui no ano passado, no programa. Né? Poderia haver uma revitalização ali da estação da aviação férrea e a rodoviária ser ali. Aquele largo ali servir de box para os ônibus. Um local central, de fácil acesso. E de outras linhas, por exemplo, a rodoviária aqui, essas linhas que iam para as ilhas, né? Sem falar em Pelotas, né? Saiu tudo aqui da rodoviária. Não acontece mais. Mas vamos ao intervalo, retornamos em seguida ao Boa Noite Rio Grande, deste feriado, Corpus Christi, quinta-feira, já voltamos. Buenas, gauchada! Aqui é o Sandro Veleda e em breve eu estarei na programação da TV Mar com o programa Fogo de Chão, aqui na TV Mar. Azar! Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. O que faz uma cidade ser grande? Ser grande é investir com responsabilidade, com obras em toda a cidade.
São escolas, asfalto, iluminação, reformas em praças e muito mais. Assim, melhoramos a vida de todos. É desse jeito, trabalhando firme com a cooperação, que Rio Grande está dando a volta por cima para ser cada vez maior. Prefeitura do Rio Grande. Tudo por você, tudo pelo Rio Grande. Bateu aquela fome na hora do almoço. Você e seus amigos na sua empresa querem almoçar? Já tem endereço certo. Pier 49 é o endereço certo. Olha só, uma variedade de saladas, carnes, sobremesas, tem aquele cafezinho bem quentinho depois do almoço pra você, um atendimento nota 10, o clima muito legal. Vem pra cá, Pier 49, a galera toda está esperando você, de segunda a sexta-feira. Vem pra cá, Pier 49, o lugar certo para o seu almoço. Muito bem, estamos voltando. Este é o programa Boa Noite Rio Grande, aqui é a TV Mar, canal 522 da NET, também pelas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estamos de segunda a sexta, 19 horas e 45 minutos, sempre debatendo os assuntos que são notícia aqui da nossa cidade, do estado e do país. David Pereira, eu vou fazer mais uma vez uma colocação aqui, né, que já não é novidade, e um apelo, vamos dizer assim, para a Secretaria de Mobilidade Urbana, né, o secretário Castro, né, que desloque, né, a engenharia de trânsito, de tráfego, não sei como é que é o nome, lá da Secretaria, para fazer uma avaliação, uma reavaliação das condições, por exemplo, de estacionamento e no entorno dos nossos hospitais. Digo isso porque diariamente eu assisto cada cena lá que, meu Deus do céu. Estou falando da Santa Casa e do HU, né, onde é muito difícil já vagas para estacionar. E as pessoas que estacionam ali, na sua grande maioria, né, é para fazer um exame, para, enfim, com destino aos hospitais. E seguidamente nós temos ali, né, problemas com a fiscalização do trânsito. Agora, por exemplo, na última terça-feira pela manhã, tinham 3 viaturas, né, da fiscalização do trânsito, chamando guincho e autuando, enfim. Não estou aqui defendendo infração de trânsito. Locais, às vezes, as pessoas até param no local ali que é de ambulância, enfim, isso é outra coisa. Mas, no geral, tem muita tinta amarela ali, em situações ali que não tinha necessidade. Por exemplo, nós temos hoje, na pracinha da Santa Casa, ali, quase todo um lado da praça, aquele lado lá em frente à Santa Casa, ele é dedicado aos táxis, agora tem um trailer, né? Não tem lugar para estacionar mais ali. Né? Enfim, então eu estou dizendo uma reavaliação, porque ali em frente o HU, né? Ali eu acho que tem 5, 6 placas indicativas ali de pode, não pode, não sei, só para o cara ler aquelas 6 placas aí e interpretar é complicado. Eu já vi gente, por exemplo, estava sendo autuada levando uma familiar para fazer a diálise, descendo com dificuldades. É muito triste isso. E eu acho que existe a lei, existe o bom senso, existe, né, uma reavaliação até para ver se é possível, porque a gente que convive ali, por exemplo, no hospital, vê que tem algumas coisas que parecem não ter sentido de proibir em tal lugar ali e tal, porque qualquer vaga ali é sagrada. Né? E as pessoas precisam. Né? Teve um outro momento em que estavam sendo guinchados carros, inclusive guinchado o carro de uma médica residente que tinha chegado às pressas para atender uma parada cardiorrespiratória. Então, né? Eu estou falando aqui, eu sei que o pessoal que trabalha na fiscalização, não é culpa deles. Né? Eles cumprem ordens e cumprem, né, a legislação, enfim, mas que poderia a engenharia reavaliar a situação e ver se dá para melhorar um pouco. Porque nós temos os 2 hospitais, eles são um em frente ao outro, numa mesma área, eu sei que é tumultuado, eu sei que é difícil,
Mas O ideal daqui a pouco é oferecer uma área maior para estacionamento rápido, né? Daqui a Sim, pouco de 15 sim. minutos, com o pisca-alerta ligado. O Davis, tem algumas situações, e nada contra aqui, né, pessoas? Por exemplo, nós temos alguns trailers, por exemplo, ali que tem, né? Por exemplo, tem um que é em frente, né, quase ali próximo da entrada do pronto-socorro, da emergência, e depois tem o ponto de motoboy, enfim. Por que não fica do outro lado da rua ali? Do outro lado, assim, só através, no outro lado em frente, na calçada em frente, né, ali onde é o supermercado, né? Calçada em frente, qual é o problema? Né? Então, aí você tem trailers e pontos, não sei do que, na entrada de uma emergência. Sei, é apenas umas coisas que, né, eu sei que todo mundo tem que trabalhar e tal, não é, mas o local, assim, ó, fica aqui em frente, meu amigo, entendeu? É a mesma coisa. Quem está aqui é só atravessar a rua e ele vai pegar ali, não é? Então, por isso que eu digo uma reavaliação Técnica, né? técnica, né? Não sou técnico, não sei, posso estar errado no que eu estou falando, mas uma reavaliação, porque vejo muitos conflitos e às vezes com razão e na grande maioria as pessoas dependem, que ninguém vai estacionar ali, David, para passear. Né? A maioria, a grande maioria, é que precisa, é gente que chega a fazer um exame, laboratório bombando, pronto-socorro, ambulatório, que atende ali os municípios, tem vários automóveis e viaturas de prefeituras aqui da região que trazem os doentes, também ficam ali, inclusive esses vans e tarará, enfim. Então, fica esse apelo aí ao secretário Anderson Castro, né? Um secretário muito querido e competente, foi comandante do nosso SPPM, a condição de major, agora está na reserva. E eu acho que era importante isso, para facilitar a vida de muita gente. Não, certamente o secretário ele é bem sensível, né? Tenho acompanhado algumas reuniões da LDO, Sim. da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o secretário Anderson tem sido um dos chefes de pastas mais solicitados em função da questão do transporte coletivo, né? Então ele tem tido bastante clareza nas suas explicações, nas suas manifestações, e sendo bastante solícito, né? De ouvir realmente as pessoas, e eu acho que é o caso, né? De se reavaliar uma situação, uma demanda que é grande e que certamente é para atender melhor a população. Nós tivemos uma notícia também nas últimas horas, por parte da Justiça aí, não é, David? Sim. Da absolvição do prefeito Fábio Branco e também da empresa, se não me engano, Noiva do Mar, né? E de um processo antigo até, já não é novidade, sobre uma questão de uma licitação do transporte coletivo que aconteceu anos atrás, né? E que o prefeito havia sido acusado, né, de que a licitação seria irregular, enfim, e agora, né, a decisão judicial absolveu o prefeito. E também a empresa, se não me engano, né, duas empresas. Né? Eu não li bem mas eu conheço esse processo, né, que ele não é novo. E na época o Ministério Público entendeu que haveria irregularidades naquele processo licitatório, né, mas e que agora a Justiça entendeu que não. Então, é uma notícia importante, né, porque às vezes isso é muito comum hoje no nosso país. Né? O administrador público, comum, ele acaba sendo alvo, né? E oferece a denúncia e aí fica por isso. Exatamente. E aí vai e tramita e depois, né? Só que muitas vezes alguns veículos de comunicação acabam divulgando uma acusação como já uma sentença. Sim, né? sim. E aí aquele administrador público, independente de partido, independente de qualquer outra situação, o administrador público ele está suscetível a esse tipo de situação, que acaba desgastando, né? Ninguém quer ser alvo de uma ação judicial, de ter que se defender, enfim. E é o caso agora da questão do prefeito Fábio, né? Que acabou sendo alvo dessa denúncia e consegue, aliás, mais uma, né? Que o prefeito Fábio acaba sendo absolvido de várias. Assim como qualquer outro administrador público é alvo também de acusações e de decisões
judiciais em primeira instância, enfim, mas para o administrador é importante E nós temos esclarecer os fatos. A demora também, não é, David? Sim, Agora, mesmo esse episódio envolvendo o ex-presidente Fernando Collor de Mello, 30 anos 30 depois, anos se meu Deus do céu, transcorrendo uma ação, né? 30 anos se passaram. Olha, é complicado, né? Às vezes esses processos, por exemplo, os crimes chamados crimes eleitorais, né? Eles vão, né, a pessoa assume, né, cumpre todo o mandato e tal, e o resultado, né, que seria uma impugnação, uma condenação, sai depois do que o cara já até, né, não tem mais. Muitos administradores, gestores públicos, eles findam os seus mandatos e passam aí 10, 20 anos respondendo por processos que foram alvo. Aí a gente não está entrando nem no mérito se o processo tem procedência ou não, mas que é um fato que né, gera desconforto, né, para a pessoa que se coloca ali e que ganha um determinado salário e que daqui a pouco passa depois pagando advogado o resto da vida para se defender de determinadas situações que acabam nem dando em nada, tá? Mas que são situações que acabam acontecendo. Você sabe que temos aí um assunto também que é bastante polêmico em todas as instâncias, ou seja, a questão, por exemplo, de benefícios, né, em determinados cargos. Exemplo, presidente da República, governador, prefeitos, deputados, né, que terminam o mandato e recebem, né, vamos dizer, uma aposentadoria, por exemplo. Hoje, por exemplo, aqui de prefeito aqui da cidade do Rio Grande não tem mais, mas tinha. Né, durante muitos anos, os ex-prefeitos recebiam um percentual do valor, enfim, tal. Você sabe que às vezes, né, as pessoas acham assim, mas é um absurdo isso, tal. Não, mas o problema é assim, ó. Você dedicou, né, 4 anos da tua vida, ou se houve uma reeleição, 8 anos da tua vida. Se tu era um profissional liberal, né, um advogado, médico, dentista, enfim, né, tu perdeu a tua clientela, tivesse uma dedicação exclusiva, abdicasse do teu trabalho e depois como é que tu volta para o mercado? Complicadíssimo isso. Por exemplo, quem governa um estado, qualquer estado que seja, uma dedicação exclusiva, depois tu acabou. Né? O próprio, o país, né, os presidentes, que dedicam suas vidas e aí depois saem quem não tem uma condição financeira, quem não é um abastado, né, quem não tem uma condição financeira e tal, depois tem que, né, voltar para o mercado. Claro que as pessoas, a maioria, mas é um absurdo pagar aposentadoria para político e tal. Não, tudo bem, mas é preciso refletir sobre isso também. Se olhar de uma outra ótica. Até porque é por isso que muitas vezes a gente tem... mas não dá para aturar esses candidatos aí. Mas ninguém quer. Até porque... Né? Ninguém quer. Até porque o administrador público, o gestor público, ele responde com seus bens. Sim, mas aí depois te penhora a tua casa, penhora não sei o que tal, teus filhos ficam sem casa, não sei o que, porque é um negócio muito complicado. Eu sempre tive um olhar... Né, tem que olhar para os dois lados. Né? A gente sabe que o pensamento comum é de caçar benefícios, enfim, mas a gente tem que ver o lado também de que, independente de partido, mais uma vez, não tem nada. E depois são pessoas que se dedicam e que colocam o seu patrimônio em xeque. E sendo responsáveis, muitas vezes, por uma prefeitura que tem lá 5, 10 mil servidores, muitas vezes o prefeito ou o governador nem tem como efetivamente saber o que está acontecendo e acaba respondendo pela ação de um servidor. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, é simples também olha só, como é que fica, por exemplo, a situação, vamos dizer assim, por exemplo, de um reitor de universidade federal? Ele fica com salário vitalício. Tu é reitor, ocupasse o cargo, né? Tu é professor da universidade, isso é uma coisa, ponto. Aí tu concorreu a reitor, é uma eleição que acontece na comunidade universitária. Aí tu te elegeu reitor. Tu sai do cargo e tu fica ganhando o mesmo benefício. O resto da vida. Do reitor. Aí pode. Juiz, por exemplo, né?
Eu disse, a mesma coisa. Né? Tem algumas, né? Aí vai dizer, não, mas o cara era professor. Tá? Não, eu não estou desmerecendo a classe, não é isso. Só que também tu sair... Eu conheço, por exemplo, conheci alguns políticos, por exemplo, que abdicaram de suas empresas e que as empresas quebraram. Que quando voltou, o negócio já não tinha mais, ou estava com sérias dificuldades. Aí você, mas o cara foi incompetente, não deixou quem podia tocar, não sei o que. Bom, não sei, não quero entrar nesse mérito. Mas é motivo de reflexão. Tá bem? Um abraço. Tudo de bom, Ramon. Final de programa, final de feriado. Um abraço a todos. Voltaremos. Tchau.